Oi, pessoal. Diante de muito pedido de orientação sobre a análise do instrumento e, enfim, na segunda-feira também a gente já vai ter um encontro bem grande para falar sobre a volta do estágio e eu sei que ficar em frente ao computador em tempo real é algo cansativo a longo tempo, para a gente não ficar 2, 3 horas na frente do computador no tempo real. Eu vou adiantar a aula de seminários, fazendo ela assim, gravada, e a gente tem um em tempo real para falar do estágio, tá? Essa seria a nossa última aula antes da prova, é, então eu vou fazer ela gravada e o que não ficar claro, ficar em dúvida, vocês comentem no fórum ou também pode mandar e-mail, tá? É, e vai ser uma aula bem cheia de gambiarra porque eu tenho dois arquivos abertos aqui no vídeo para ficar mostrando para vocês. Essa última aula é para falar sobre o fichamento do formulário de avaliação, que é um formulário usado por pareceristas de revistas, né? Eu fiz toda a atividade, não vou deixar isso disponível para vocês porque, né, já estou dando a colher de chá de mostrar como é que acontece eu entregar os meus feitos. Vamos falar sobre limites depois, tá? Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês o artigo que eu escolhi. Eu escolhi esse artigo da RPOT, é uma revista ótima, é um artigo muito bom, inclusive. Estresse e bem-estar no trabalho, papel moderador da regulação emocional. Está acessível, aberto, coloca lá o nome, quem quiser ter acesso ao artigo. Lembrando que é estritamente proibido fazer atividade sobre esse artigo, porque já é o que eu escolhi para fazer, não faz o menor sentido você só copiar as minhas respostas e fazer a sua atividade. Vou ficar subindo e descendo ele do fundo da tela para eu falar aqui um pouquinho do, do Word. O que que tem? Você vai colocar referência lá em cima no cabeçalho, você vai colocar nome e tal, ok. Aqui você vai colocar a referência do artigo seguindo a APA, por gentileza. Depois você vai começar a responder a esses critérios. Não é uma atividade extremamente complicada. Vou afastar o meu Word para cá. Aqui eu já começo a chamar a atenção para uma coisa. Por exemplo, o manuscrito segue as normas de apresentação da EPA. Eu marquei que sim. Os meus comentários não cabiam aqui na caixinha. Se for o seu caso, não tem problema, porque você vai ver que eu coloquei aqui embaixo. Eu conheço, vocês vão ficar dando pausa no vídeo para copiar. Eu não vou subir o arquivo, porque eu acho que é sem limites, mas eu já tô vendo vocês aí tudo dando pausa para copiar. Lasqueira. Não cabia na caixinha, então eu coloquei assim, que ele. Peraí que eu acho que eu fiz até um negócio errado, meu Deus. O exemplo de quando não cabe na caixa, tá? Ele segue as normas da EPA, sim, se você tem algum comentário sobre isso. Se não tem, tudo bem. O problema investigado está estabelecido com clareza? Eu coloquei que não. Eu jurando que o meu mouse aparecia para vocês, mas não tem problema. Eu coloquei que não e aí eu fiz um comentário. Primeiro são apresentados os conceitos e a relevância, dando voltas para só então definir o problema. E lá embaixo eu explico melhor o que eu quero dizer com isso, né? É, que seriam as recomendações para os autores, né? Quando você faz essa avaliação, o parecerista faz essa avaliação, ela está fazendo por os autores do artigo para dar a devolutiva para ela. Aqui eu justifico porque que eu digo que não. Eu estou dizendo que o texto ele tem que começar com parágrafo. Todo artigo, né? Entende-se que um texto bom, no primeiro parágrafo, no começo, já nos primeiros parágrafos, ele tem que dizer: olha, eu estou aqui para fazer isso, isso e isso. Porque daí o leitor já consegue decidir se aquilo interessa para ele, se faz sentido ele continuar lendo ou não. E nesse artigo, apesar de ser um bom artigo, ele não deixa isso claro, né? Ele leva um tempo para você ter compreensão do que é o problema de pesquisa. E aí aqui eu até coloco é, um copia e cola, não tem problema, vocês podem fazer isso também,
para explicar o que eu estou dizendo. Então, tá, então reforçando, você vai dizer, voltei. APA ou ABNT é simples, no caso é sempre APA de vocês. É simples, ele segue ou não segue, ou ele segue em parte. É redondo, não tem para onde ir. Se o problema está estabelecido, gente, vocês são oitavo semestre, tá? Vocês têm repertório para conseguir explicar isso aqui. O problema do artigo ele é claro. Você, como leitor, você pegou esse artigo, você leu, você entendeu esse problema? Ou você achou que tinha entendido e na continuidade da leitura você falou assim: ih, eu tinha entendido de um jeito e agora eu percebi que o que eu tinha entendido não é bem como é realmente o problema. Então, isso já mostra se ele é claro ou não. E aí, diante disso, você vai fazer o comentário justificativo daquilo que você assinalou, tá? A tarefa é para ser entregue nessa ficha. Eu estou pegando na tela como se vocês fossem ver. Nessa ficha, tá? Não é para fazer eu recebi em texto corrido, não. É a ficha. Quando o parecerista ele devolve na ficha com esses critérios do lado e o que não cabe do lado, ele coloca lá embaixo como eu coloquei. Vamos adiante. O problema investigado é significativamente importante na área? No caso, eu coloquei que sim. Por quê? Mesmo que, Luísa, eu não tenho, desculpa, eu não tenho repertório, você pode me dizer, né? Eu sou do oitavo semestre, ok? Mas eu não tenho repertório para te dizer se esse problema é significativo. Tudo bem, cara pálida, mas veja bem, um artigo ele vai destacar a relevância e é o que tem nesse. Dentro do texto, lá embaixo eu coloco, ó, ponto 2. Gente, eu fiz o dever. Ponto 2. Eu coloco aonde ele me explica, assim, é lógico que eu trabalho, eu já tinha que fazer, eu já tinha que ler um artigo de estresse, aproveitei e fiz a atividade para poder gravar o vídeo para vocês. É lógico que é um construto que eu domino, que eu pesquiso desde 2011, então eu sei dizer por meu repertório se ele é relevante ou não. Isso é uma estratégia. Mas se você não tem pelo seu repertório como dizer se isso é relevante ou não, o artigo ele também tem que se impor e destacar sua relevância. E esse ele faz, tanto que eu copio e colo aqui um momento onde ele faz isso, ele destaca a relevância dele. Vamos lá para a próxima. Significativo importante na área. O problema investigado mostra relevância para a revista? Não se encaixa, né, em A. Sim, não. O texto ele não dá nenhuma referência para isso. O texto ele não faz nenhuma costura entre a revista e o conteúdo. Eu não sei o que colocar. Você pode tanto ir por esse lado de que nada é declarado, né? Mas se você já conhece as publicações da revista, se fosse o caso, nossa, eu tenho super familiaridade com a R-Pot e eu sei super que eles pesquisam isso. Então você pode marcar que sim. Provavelmente vocês não vão ter esse repertório. Então você também procura se tem no texto algum tipo de referência a isso, a revista que ele está sendo publicado, tá? 4. Eu devia ter numerado aqui em cima também, né? A literatura científica é pertinente, está discutida de modo completo e adequado, se não em parte. É lógico, deixa eu botar minha carinha para o outro lado para vocês poderem ler aqui. É lógico que quanto mais conhecimento você tem do construto, mais fácil é para você marcar e analisar. Um parecerista, ele é um grande sabedor na área. Quando um parecerista ele é convocado para se manifestar, fazer a avaliação de um artigo, ele é, todas as vezes que eu chamei para ser parecerista de algo, e nossa, inclusive eu tô com 2 artigos atrasados para fazer parecer, deixa eu anotar, minutinho, que se eu der pausa e corto o vídeo. Revisa. Lembrei disso, eu recebi, tem 15 dias. Artigos. Olha isso, não ia dar devolutiva nunca. Porque a gente não ganha para ser parecerista. Você recebe, não ganha, seu nome não aparece. É realmente só uma forma de reconhecimento que você é um sabedor da área. E aí eu recebi esses dois materiais
para fazer avaliação e fui viver, eu tô lembrando só agora dessa história. Nem vi prazo. Minha gente, é tanto e-mail, é tanta mensagem, por isso que eu falo, não me mandem um WhatsApp se o assunto é de trabalho, porque é tanta mensagem, é tanto conteúdo que eu recebo de e-mail, de mensagem, e aí fica, quando vocês mandam só no @uniceplac, fica organizado, é lá, eu entro no @uniceplac e eu resolvo todos os problemas que estão lá, massa. Porque se vai pro meu e-mail pessoal, você chega no meu WhatsApp, velho, tenho condições. Eu sou a pessoa que faz a coisa feia, que é ignorar as pessoas. Inclusive, desculpa se você mandou alguma mensagem de fofinha e eu não consegui responder. É porque até se perde. Se passa a tela, acaba se perdendo. Mas vamos pro foco. O que é? Literatura. Então, se você é chamado para ser parecerista, você conhece a literatura e você sabe avaliar isso com maior propriedade. Ai, Luiz, eu não sei, não tenho tanto conhecimento de causa para fazer isso. Não tem problema. Você vai ter referência na própria leitura do texto, como eu coloquei, ó. É, a literatura científica é pertinente. Ele tá, por exemplo, o nome do artigo. Deixa eu trazer o artigo para frente. Só um minuto. Mover. Pronto. Deixa eu me colocar num canto. Sobe eu. Estresse e bem-estar no trabalho. O papel moderador da regulação emocional. Tá. Então ele tem que pelo menos. Tô mexendo na tela errada. Putz, grilo. Nunca gravei vídeo com 2 textos, tá, pessoal? Então tô ainda organizando isso aí. Ele tem que pelo menos definir o que é estresse, o que é bem-estar e o que é regulação emocional, né? Ele fez isso, Márcia. Então já temos aí um ponto positivo para eu considerar que a literatura está adequada, né? Então ele aporta, ele conceitua cada um desses itens. Nossa, eu afastar aqui, vocês conseguem ler. Aí o próximo item que eu coloquei aqui, ó, tá vendo no cantinho, item 5, acabei de destacar ele na tua tela. As referências, elas são atuais? Porque isso também é um critério. Ou ele citou gente de 1900 e bolinha? Gente, não tem problema nenhum você citar clássicos, inclusive recomenda-se, tá? Não tem como você falar de Coping, por exemplo, que é um outro construto que eu trabalho muito, e não citar Lázaro Slatac, que é de 1900 e bolinha. Massa, não tem. Mas se Lázaro Slatac ainda é atual, ele continua sendo citado. Então eu vou citar santa citação. Porque se ele não está mais sendo citado, é porque tem coisa melhor, mais moderna sendo usada. E aí eu não tenho que citar Lázaro do Ataque de 1900 bolinha, entenderam? Então vamos lá, reforçando nesse item, o que eu usei de critério para avaliar. Ele falou sobre cada um dos construtos, ele falou de estresse, de bem-estar e de regulação emocional. Massa, ponto. As referências, elas estão atuais? Massa, ponto. Mas eu destaquei um ponto negativo, né? Isso aqui é só para ser bem rigorosa, tá? Não precisa ser tanto, não. Ele usa muita sigla em substituição do conceito completo. E isso é negativo para quem não tem muita familiaridade, acaba se perdendo no decorrer do texto. Mas isso é para ser, nossa, uma atividade nota 10. Eu vou ser extremamente detalhista. Então, esse aqui eu fiz como uma atividade nota 10. Deixa eu trazer aqui para frente. Um minuto, mover para cima. Não trouxe para frente. Eu tenho que trazer isso para trás. Pronto. A próxima. A retaguarda teórica está esclarecida com clareza? Eu botei que sim, que os autores fazem uma boa organização da estrutura do texto. Eles vão costurando o texto adequadamente. Apresenta um conceito, apresenta como esse conceito se relaciona com o próximo, apresenta o próximo. Apresenta como esse conceito se relaciona com o próximo, apresenta o próximo. Não tá uma coisa solta e jogada. Até coloco, ó, ponto 7, vamos lá embaixo. Eu até explico aqui com calma o que isso quer dizer,
Vocês, quando estiverem vendo a aula, podem dar uma pausa no vídeo e ler. Só por favor, não copiem, tá? Na atividade de vocês. É só para vocês entenderem o raciocínio. E aí eu explico mais detalhadamente por que eu considero aquilo satisfatório. Vamos para o próximo. O método de investigação é adequado? Sim, não, em parte. Nesse artigo eu achei ele um método bem adequado. É um método, o que a gente considera um método adequado? Primeiro, para a publicação. É um método que a pessoa entenda. Eu venho de um programa que ele é reconhecido pelo método, né? Pela primazia do uso de método. A gente é reconhecido por saber fazer muito bem e desenhar ótimos métodos de pesquisa. Só que a gente também acaba ficando preso numa bolha porque a gente descreve métodos de forma tão técnica que a gente fala para dentro e a gente não leva a ciência para fora. E isso não é um artigo bom. Um artigo bom é que uma pessoa que não é da área de organizacional, não é de um programa com um método tão puxado como o nosso, consiga pegar, eu sou da licenciatura. Eu não entendo esse método que vocês usam. Eu sou da comunicação, eu não tenho clareza, eu não estudo um método como vocês estudam. Ele vai pegar isso e ele vai entender o que foi feito. Então, isso é um método que já começamos a falar sobre uma boa forma de método. A outra é um método seguro. E aí eu não tenho como, numa aula dessa, explicar para vocês o que é um método bom, porque vocês já pagaram disciplina sobre isso. É um método que ele minimiza o máximo possível buracos numa pesquisa, né? O instrumento está bem descrito, como eu coloquei, a forma das análises ela está bem desenvolvida, ele fica claro, eu posso replicar, um método bom é um método replicável. Eu li esse artigo e achei legal, quero replicar ele no meu TCC, eu quero replicar ele em Brasília, eu quero replicar ele numa instituição pública. Tá claro, tem lá os dados suficientes para que eu possa fazer isso? Isso é um método bom, tá? Uh, Continuando. O método foi bem desenvolvido, incluindo a análise de dados. Uh, Aqui eu também não tenho como ensinar, porque em seminários, análise de dados, espero que vocês tenham realmente construído esse repertório na disciplina de método, tá? Mas é possível dando uma olhada se a análise ela é coerente ou não. Se é uma análise só descritiva, não é ruim, mas é fraco. Um artigo para ficar bonitão, ele tem que fazer pelo menos uma análise correlacional, tá? Se é uma análise só descritiva, não é errado, porque não é possível que você erre. É possível, né? Uma análise descritiva, mas é fraco, precisamos melhore, apenas melhore. A apresentação dos dados está adequada? Uma coisa que a gente fala é que na academia, né? Se você vai usar a tabela e descrever o que está nessa tabela no texto, um dos dois está desnecessário. Se você usa a tabela, você tem que a tabela ser organizada de uma forma que ela fale por si só, porque ela está lá para comunicar e se você recoloca aquilo no texto, você está sendo redundante. Uma outra coisa é quando nesse artigo tem, deixa eu trazer ele para frente de novo. É, Nesse artigo tem. Ai, eu tô mexendo na tela errada. Gráfico, ó, que bonitinho. Pouco artigo faz isso. Ó, que bonitinho. E isso é um recurso ótimo, porque você fazer um texto narrativo só descrevendo um dado é extremamente cansativo. Espera-se que o cientista ele tem a habilidade de se comunicar por gráfico, por tabela. Então, se ele está usando essa ferramenta, esse artigo é bem bacana. Se ele está usando essa ferramenta, estrelinha dourada para ele, a não ser que ele esteja sendo redundante. Eu nem vi aqui, cadê? Ah, não falei sobre ele estar sendo redundante. Ó. A apresentação dos dados está adequada?
Eu julguei que sim, que os autores vão comentando o resultado, que ele é coerente, ele costura com a hipótese, isso é muito importante, porque o que acontece? Você tem que botar lá em cima o seu objetivo, a sua hipótese, a sua pergunta de pesquisa. E ela tem que ser respondida. Ela foi respondida nos dados, porque se ele não foi alcançado, estranho, né? A tabela e figuras estão apresentando com clareza e são discutidas no texto. Eu coloquei em parte. Deixa eu descer o texto para vocês poderem ler. As tabelas estão bem explicadas na narrativa do texto, porém os autores poderiam ter explorado mais os gráficos. E aí lá embaixo, mais uma vez, ó, se você for vendo, eu vou passando bem devagar para quem for querer dar pausa para ler, que eu fiz toda uma justificativa. Lá embaixo, eu fui explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Sobre as tabelas, Eu fui, opa, muito para cima. Eu fui explicando o que eu queria dizer com isso. Uhum. Continuando. Ah, a quantidade de dados está adequada, sim ou não. E aí aqui, o que eu tenho como roteiro? Acho que agora eu já fiquei com preguiça e não preenchi o resto, né? A quantidade de dados está adequada? Como eu vou saber isso, Luísa? Meu amigo, ele respondeu com os dados que ele te apresentou. Ele respondeu lá as perguntas, a hipótese. Tu acha que ele provou, refutou a hipótese com segurança? É assim que você julga se os dados estão adequados ou não. A discussão e as conclusões estão respaldadas pelo resultado, muito importante. Lembra aquele texto do Gunther que a gente leu lá na aula presencial? Lembra daquele texto? Esse texto pode te ajudar a preencher essa ficha. Tá no Moodle. Esse texto tem no nosso Moodle. E aí, vou até marcar aqui porque eu tô destacando a coisa. Vocês podem se confundir. Discussão e conclusão são sessões separadas, tá? Se ele tá numa sessão só, ele já meteu os pés pela mão, tu já tira ali uns pontinhos, umas estrelinhas desse artigo. E, mais uma vez, a discussão, ele discute os resultados, normalmente ele vai costurar com os dados e ele ainda não comenta, ele só costura. Na conclusão é quando o autor mostra a identidade dele. E aí ele faz sugestão para pesquisa futura, é onde ele mostra a carinha dele, tá? Uh, o texto é claro, coerente, bem organizado, isso aqui vocês sabem avaliar. E aqui você vai votar, né? Numa nota de 1 a 10, se esse artigo ele é inaceitável, se for um artigo muito porcaria, ele é completamente inaceitável, ou 10, se, nossa, ele tem que ser aceito agora. No meu, eu botei que ele deve ser aceito com pequenas correções, eu daria nota 8. Não marquei aqui, você marca, por exemplo. Pronto, marquei o meu, daria nota 8. Aí você vai marcar, recomendo que ele seja aceito com pequenas correções ou com outros comentários e por aí vai. E aqui são as minhas notas a mais, vocês conseguem ler dando pausa. Não tem muito segredo. É... Lendo o artigo, vocês vão achar a resposta. Acredito que esse vídeo dá uma facilitada porque eu explico como achar, como justificar, mas qualquer dúvida a gente se encontra no fórum, no e-mail, quem quiser ir fazendo, tá? Acredito que seja uma atividade tranquila. Um abraço e bom feriado para quem for assistir o vídeo por agora.